Alô, rapaziada, de volta aqui no canal do Sormani para falar da seleção brasileira, hein? Que coisa, hein? A derrota para Camarões, expondo mazelas da seleção, expondo que a convocação do Tite foi uma convocação equivocada para a seleção brasileira. Enfim, tudo isso eu vou falar, hein? No vídeo que vem logo depois da vinheta, aqui no canal do Sormani, que tem o patrocínio da casa de apostas 1xBet, uma das maiores do mundo, associado ao Barcelona, PSG, Chelsea, Liverpool. São mais de 1000 eventos por dia, ao vivo, para você apostar. E como é que você faz para apostar? Você tem que entrar no site da 1xBet, certo? Como é que você faz para entrar? Na descrição desse texto tem o link. Ou se você preferir entrar pelo aplicativo, também não tem problema, tá bom? E vou te contar mais uma coisa. Se for a primeira vez que você estiver entrando, você vai ter um bônus de 100% em apostas até R$ 1.200. Como é que funciona? Apostou 400, tem 800. Apostou 300, tem 600. Entendeu? Como é que você faz para usufruir desse bônus? Digite o código SORMANI, meu sobrenome. SORMANI. Aí você vai ter direito a esse bônus. Rapaziada, você não inscreveu ainda no meu canal? Se inscreva. Dê o seu like. Clique no sininho e conte para os amigos que o Sormani tem agora um canal no YouTube, tá bom? Depois da vinheta, vamos falar da seleção brasileira, tá bom? Venha comigo. Yeah, fit. Yeah, fit. Lay them my feet. Pois é, rapaziada, tô vendo aqui muita gente reclamando, se indignando com várias situações que acontecem na seleção brasileira neste momento, depois da derrota de ontem para Camarões por 1-0. E vou repetir aqui o que eu disse ontem. O Brasil nunca havia perdido na história da Copa do Mundo para países fora da Europa e da América do Sul. Nunca. Foi a primeira vez que isso aconteceu. Foi a primeira vez que isso aconteceu. Mas em função dessa derrota, algumas coisas estão aparecendo, né? Na manhã deste sábado, a gente ficou sabendo que o Alex Telles e o Gabriel Jesus foram cortados por lesão. A lesão do Alex Telles foi uma lesão por conta de um lance fortuito, né? Falta de sorte do jogador. Ele acabou lesionando o joelho. Agora, no caso do Gabriel Jesus, a gente está ouvindo dizer que ele se apresentou no sacrifício para a seleção brasileira, que ele já estava lesionado já na época do Arsenal. Verdade isso? Ele chegou lesionado para a seleção brasileira? Como assim? Você joga no sacrifício em clube, porque a opção que você tem, a gama de jogadores à disposição de um treinador é muito menor do que se você for fazer uma comparação com a seleção, uma seleção brasileira, por exemplo. Então faz sentido o Gabriel Jesus jogar no sacrifício no Arsenal, tá? Agora, na seleção brasileira, então alguém tem que explicar isso aí que está acontecendo, gente. Como é que o departamento médico da seleção brasileira, como é que o chefe do departamento médico da seleção brasileira, Rodrigo Lasmar, convocou um jogador, aprovou a convocação de um jogador que estava lesionado e que vinha jogando no sacrifício? Verdade isso? Eu quero saber se é verdade. Eu não estou afirmando nada aqui. Estou apenas perguntando. Eu não estou no Catar. Mas eu acho que é dever de quem está lá trabalhando nesse momento apurar essa notícia. O Gabriel Jesus chegou lesionado na seleção brasileira para a Copa do Mundo e estava no sacrifício na seleção brasileira? Como assim? O Brasil não tem outras opções? O Gabriel Barbosa, o Gabigol estava aí. O Matheus Cunha estava à disposição também. Só rapidamente citando dois jogadores que poderiam estar nesse momento no Catar 100%. Poderiam até se lesionar como se lesionou o Gabriel Telles. Isso é o Alex Telles, perdão. Isso é outra história. Isso é outra história. Mas se apresentar lesionado e participar de uma competição como a Copa do Mundo no sacrifício, verdade isso? Gente, não me faz sentido.
Isso não faz sentido para mim. Não faz sentido. Então isso é algo que, repito, a seleção tem que vir a público, o seu departamento médico, o Dr. Rodrigo Lasmar, explicar isso. Ele contou isso pro Tite, o Tite sabia. E sabia por que convocou. Olha a situação da seleção brasileira. O Brasil convocou 4 laterais. Danilo, Daniel Alves, Alex Telles e Alexandre. Nesse momento, sábado, dia 3 de dezembro, o Brasil só tem um lateral à disposição, que tem 40 anos de idade, Daniel Alves, que não deveria estar lá. Que não deveria estar lá. E está lá, eu até disse aqui em tom jocoso, provavelmente para puxar o samba na concentração, dentro do ônibus, na ida e na volta dos estádios, se bem que na volta de ontem, depois da derrota para Camarões, acho que não deve ter tido sambinha nenhum, né? E aí quando você tem que colocar alguém no lugar do Danilo que se machuca, você improvisa o Militão. Ah, o Militão já jogou na sua... Já jogou, ok, beleza. Mas é uma improvisação. Improvisação se faz em clube. Jogador por sacrifício joga em clube. Seleção não é assim, velho. Ainda mais a seleção brasileira. Olha o tamanho do nosso país, olha quantas pessoas, milhões de pessoas, são 210 milhões de brasileiros. Quantos brasileiros não jogam futebol? Se é uma seleção, por exemplo, como o Uruguai, o Uruguai é um país com 3 milhões e meio de habitantes. Então você não tem uma base de jogadores tão grande como tem no Brasil. Aí você vai convocar um jogador no sacrifício, vai fazer uma improvisação, ok, você até entende. Agora no Brasil, nós nascemos para jogar bola, gente. Como os americanos nasceram para jogar basquete. Não tinha ninguém para levar no lugar do Gabriel Jesus. Não, nada contra o Gabriel, hein? Nada. Não estou dizendo nada. Eu não teria convocado também, hein? Mas não é isso que está se discutindo aqui agora. O que está discutindo é o seguinte: um jogador não pode chegar para uma Copa do Mundo para jogar na base do sacrifício, na seleção brasileira. E como é que se convoca o Daniel Alves? Olha a situação que o Brasil está. Sabe o que deve acontecer no jogo contra a Coreia? O Daniel Alves deve jogar de lateral esquerdo, se o Alex Sandro não se recuperar, e o Militão vai ser o lateral direito. Deve acontecer algo assim. Ou vai improvisar quem nessa posição? O Everton Ribeiro? O Fred? Imagina, gente, o Brasil vai improvisar numa Copa do Mundo. O Brasil! Tudo porque o seu treinador convocou mal. Tudo porque o seu departamento médico aprovou jogadores que estavam na base do sacrifício. Será que isso é verdade? Volto a perguntar. Então, gente, olha, essa derrota para Camarões e o que aconteceu durante o jogo, as lesões do Telles e do Jesus, estão expondo as mazelas da seleção brasileira. E estão mostrando pra gente como essa seleção foi mal convocada. No primeiro momento, todo mundo achou, pô, beleza, 250 mil atacantes, tal, mas faltou gente lá atrás. 26 convocados, gente, não são 23. E o Brasil hoje não tem lateral. Entende? Foram 3 jogadores a mais para essa Copa do Mundo em relação à passada. E o Brasil vai ter que fazer improvisação, porque o seu técnico não teve a competência de convocar gente corretamente. Uma vergonha, gente. A vergonha é a derrota para Camarões. Nunca havia perdido uma seleção fora da Europa e da América do Sul, torno a dizer. E agora o Brasil vive de improvisos. Improvisos. Na lateral direita, na lateral esquerda. Porque não tem gente. Provavelmente, talvez até jogue o Fred no setor, né? Deve acontecer isso. Talvez ele possa até mudar o sistema, colocar um sistema com 3 zagueiros, colocar o Martinelli por ali. Não sei. E aí, o que você faz com o Vinícius Júnior? Olha, gente, tomara que dê certo e que o Brasil ganhe essa Copa do Mundo. Mas eu, nesse momento, estou muito preocupado.